Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha que rodada do Campeonato Brasileiro, hein? Dando o que falar, a gente está chegando no final do primeiro terço desse campeonato, né? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que rodada do Campeonato Brasileiro, hein? O Leão do PC atropela o Verdão, o Bahia fazendo campanha, o Juventude virando para cima do Flamengo e o Atlético Mineiro ganhando no fim do Inter. Vamos falar sobre tudo isso, de todos os jogos. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Fala turma, vamos dar uma repassada nesses jogos da quarta-feira aí, impressionante, hein? Começando pela vitória do Fortaleza, grande Fortaleza sobre o Palmeiras, um 3-0 acachapante. Eu sei que tem algumas equipes que estão sofrendo com desfalques, né? Uma delas é o Palmeiras, outra é o Flamengo, todo mundo, né? O Grêmio também está sofrendo, seja com lesão, seja com jogadores na Copa América, né? Esse calendário estapafúrdio da CBF está fazendo com que nesse momento algumas equipes estejam sofrendo um pouco mais. E o Abel Ferreira, diante das dificuldades, até reconheceu que errou na escalação, realmente enfraqueceu bastante o time e com isso o Fortaleza amassou o Verdão, muitos erros técnicos que o Palmeiras não costuma cometer, né? Uma bola atravessada, cai no pé do Pikachu liga para o Lucero, que aliás fez dois golaços para cima do Verdão, um no primeiro tempo, o outro no segundo tempo, e depois o Bruno Pacheco, rapaz, o Abel também entendeu que não é comum o time dele tomar esse tipo de gol, o cara saiu a dribles lá de trás, e ainda ganhou alguns desfalques, né, para o derby de segunda-feira contra o Corinthians. O Palmeiras bastante desfalcado, prejudicado, mas enfrentou um adversário que realmente hoje está numa condição até superior à do Corinthians, né? Se a gente colocar o Fortaleza, está num outro estágio de time, mesmo que não se verifique isso na tabela tão verdadeiramente, né? Porque o Fortaleza tem condições, na minha opinião, até pelo elenco que tem, de estar brigando um pouco mais acima. Sofreu um pouco no começo do Brasileiro e tal, mas venceu porque tem muita qualidade, o Palmeiras realmente não jogou bem e o Fortaleza, o Leão do PC, conseguiu fazer um sonoro 3-0 para cima do Palmeiras, que vinha numa sequência muito boa, né? Mesmo assim, o Palmeiras ainda está no bolo ali, ainda termina, pelo menos por enquanto, né? Tá no G4 do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre o Bahia. Cara, a gente precisa falar do Bahia. O Bahia do Rogério Ceni é uma das sensações do campeonato. E a gente sabe que no começo do Campeonato Brasileiro sempre tem algumas equipes que se assanham, digamos assim, com alguns pontos, se aproveitam de algumas outras equipes que estão envolvidas lá em Libertadores, Copa do Brasil e tal, e não tem fôlego suficiente para chegar. É o caso do Bahia. Eu vou dizer para vocês que eu não tenho certeza sobre isso. Porque, claro que é muito cedo, mesmo que a gente esteja chegando aí, 13 rodadas seria, digamos, o primeiro terço, né, desse campeonato de 38, né? Na verdade, a gente já está com 12 rodadas, já mais ou menos, né, nessa fase. Então tem 2 terços ainda do campeonato para acontecer, ou seja, tem muita água para passar por baixo dessa ponte. Mas assim, pelo elenco que o Bahia formou, pela capacidade técnica do seu treinador, do Rogério Ceni, obviamente que disputar o título pode ser algo distante nesse momento, se a gente olhar outros concorrentes com muito mais investimento e que vão ter jogadores, bom, tem uma janela aí, que mesmo essas equipes podem investir ainda mais, esse tabuleiro ele vai se mexer ainda bastante, mas é preciso dizer que o Bahia não faz um sonho de verão, não é um ensaio de verão, não é um devaneio, não é uma coisa, não é um cometa, não é algo que vai passar e vai parar. Pode ser que o Bahia não dispute o título brasileiro, que hoje está disputando, hoje tem a mesma pontuação do líder Flamengo, mas eu acho que o Bahia vai se manter por ali. Pode ser que ali no final perca um pouco de fôlego e pode ser que, por que não, ali na frente, dependendo do que acontecer, dispute sim o título brasileiro. Eu não consigo dizer com convicção nem que sim nem que não nesse momento, mas o que eu posso dizer para vocês é que esse Bahia não é um fogo de palha, porque pela estrutura tática desse time, pela força que a gente está entendendo, coletiva dessa equipe, é um time que vai se manter, vai se sustentar e pode se atrapalhar ali na frente, como outras grandes equipes podem também fazer, mas é muito legal ver esse trabalho do Rogério com os investimentos que o Bahia fez, os maiores da sua história, né? Com um grande elenco, olha, Cauli, Caio Alexandre,
Everaldo lá na frente, muitas vezes resolvendo, Estupinhan que fez o gol, o Tassiano, Tassigol, o Biel, jogadores que muitas vezes, cara, disputaram a Série B pelo Grêmio. E muita gente não dava nada e tal. Cara, no Bahia eles resolvem, e aí é trabalho do treinador, o Rogério Ceni está de parabéns pelo que está fazendo, né? Já tinha feito um grande trabalho no Fortaleza. No São Paulo teve algumas dificuldades, mesmo assim chegou numa final de Sul-Americana, e agora o Fortaleza tá fazendo o Bahia está fazendo campanha nas mãos do mito Rogério Ceni. Tá muito legal de ver. Bora Bahia, hein? Eu torço muito para que o Bahia, o Nordeste brasileiro, se fortaleça cada vez mais. A gente está vendo o Fortaleza já há alguns anos e o Bahia me parece que chegou forte também. Vamos falar do Juventude. Precisamos falar do Juventude, que virou para cima do Flamengo. Não é fácil ganhar do Flamengo. Eu sei que o Flamengo também tem um histórico negativo jogando na Serra Gaúcha, né, no Alfredo Jaconi, mas, poxa, a gente está falando do Flamengo, desse Flamengo contra o Juventude. Juventude que vai e volta da Série A para a Série B, né? Mas que está realmente enfrentando um grande trabalho aí sob o comando do Roger Machado. Já tinha mostrado isso no estadual, chegando até a final, eliminando o Inter, fazendo 2 bons enfrentamentos com o Grêmio. E depois no Brasileiro, cara, o Juventude hoje faz uma campanha, por mais que as pessoas digam, poxa, o Juventude não foi tão afetado assim pelas enchentes no Rio Grande do Sul, tá jogando na sua casa. Ok, eu posso concordar com isso, mas se você comparar investimentos, estrutura, time e tudo mais, e comparar as campanhas do Juventude com a do Inter, o do Inter até está um pouco melhor, mas com a do Grêmio especialmente, é impressionante. Impressionante o trabalho que o Roger está fazendo e como o Juventude conseguiu entender o seu papel. Talvez não seja um time, talvez não, com certeza não é um time de disputar vaga em Libertadores, mas é um time, cara, de competir, de brigar, de muitas vezes tirar ponto dos grandes, e é o que está acontecendo. O Juventude está se colocando não como um coitadinho na história, e sim como um time que pode muito bem fazer o seu papel, fazer a sua história dentro desse campeonato. O Juventude está de parabéns pelo que está fazendo, o gol no finalzinho, já tinha tido o gol do Lucas Barbosa, na cobrança de falta do Nenê ali no empate, depois no finalzinho virando para cima do Flamengo, do grande Flamengo. E é curioso, né? O Roger enfrentando o Tite. O Roger foi jogador do Tite no grande título de 2001 da Copa do Brasil, o tetra gremista da Copa do Brasil. O Tite era o técnico, o Tite aparece para o futebol nacional naquele trabalho, antes de chegar ao Corinthians. Ele até tem uma passagem no Palmeiras antes, e aí depois faz aquele trabalho no Corinthians a partir de 2011, que o eleva, né, ao grande técnico, depois seleção brasileira. O Roger foi seu treinador e eles até contam, né, que o Roger desde essa época pedia indicações para o Tite, né, o Tite dava DVDs de aulas táticas para o Roger estudar. O Roger é um estudioso da profissão, já enfrentou altos e baixos na carreira, estava meio por fora na temporada passada e esse ano chegou no Juventude, né, para meio que voltar ao cenário, e está fazendo um trabalho que merece respeito. Vamos falar do Atlético Mineiro, que bateu o Internacional, o Inter sendo mandante, o Inter jogando como mandante, mas acabou sofrendo uma derrota no último lance do jogo, assim como tinha sido contra o Vitória, contra o Atlético também. O Hulk, que jogador, né? Pegou um Alan Patrick já cansado, já no finalzinho, ele corta, né, na ponta direita, faz um cruzamento primoroso, a bola passa pelo Paulinho e o Rômulo, jogador da base do Galo, de cabeça desloca o goleiro Fabrício, que já tinha feito uma baita defesa numa arrancada do Paulinho, mas o Paulinho também perdeu um gol, né? Tem as duas coisas, né? Tem a baita defesa do Fabrício, mas tem o gol perdido pelo Paulinho, né? Que já podia ter matado a partida naquele momento. O Alan Patrick faz o gol de empate, o Cadu faz o primeiro e o Alan Patrick faz o gol de empate num pênalti perdido, em que o Fabrício defende e aí na sequência o Alan Patrick chuta meio torto até, o Fabrício toca na bola, mas ela entra. E há de se registrar, né, que o Fabrício, na ausência do Rocher, tá fazendo boas partidas, mas o Inter vacilou de novo, no finalzinho, perdeu um gol naquela desligada ali. O Galo começou a frequentar mais a área do Inter nos últimos minutos, começou a ganhar uns escanteios e o Inter meio que deixou isso acontecer, e não pode, né? Tem um momento, eu falo isso pro meu time, falo isso para qualquer time, tem um momento que tem que furar a bola, acabou o jogo, não tem mais, e é muito revoltante, muito irritante pro torcedor quando você vê tomar um gol no finalzinho, assim, da forma como aconteceu. Mas aí o Galo deu uma respirada também, né? Vinha de uma certa instabilidade. O Inter veio de uma vitória num Grenal e tava pronto ali para pegar G6, brigar por G4, agora deu uma balançadinha de novo, mas é normal, né, gente? O Inter também, assim como o Grêmio, sofreu com esse problema, né, de
itinerante, né, de não ter casa e tudo mais, e aí claro que isso reflete dentro de campo, mas o jogo de hoje foi vacilo total mesmo, e não jogou tão bem assim, tá? O Atlético Mineiro acho que teve algumas boas oportunidades para vencer a partida mesmo, sendo visitante no jogo. Diante disso, a gente tem um campeonato que é impressionante, né, cara? Só o brasileiro é capaz de fazer isso. O Fortaleza apronta para cima do Palmeiras, o Cuiabá aprontou para cima do Corinthians, né? E tem vídeo específico aqui no canal sobre isso. Cara, o Botafogo venceu o Bragantino, né? E com isso deu uma encostada ali de novo, né? O Botafogo que tinha perdido o espaço na última rodada, já recuperou de novo. Esse é o brasileiro. O Bahia fazendo o que fez, ganhando do Vasco hoje, né? E fazendo a campanha que está fazendo. Juventude aprontando para cima do Flamengo. Esse é o campeonato brasileiro. Traiçoeiro, cruel, em que você não pode brincar. Você não pode deixar de somar os seus pontos, porque senão o furo é bem mais embaixo. A gente tem o Cruzeiro também, que venceu o Atlético Paranaense por 2-0. Tivemos o empate do Grêmio com o Atlético Goianiense, que não foi bom para ninguém, né? O Atlético Goianiense segue ali na beira da zona e o Grêmio também pode, inclusive, virar lanterna na rodada, porque tem o jogo do Fluminense ainda com o Vitória da Bahia. Os dois na zona, né? O Fluminense vencendo, o Fluminense sai da lanterna e aí coloca o Grêmio. Se empatar, segue por ali. Se perder o jogo, mais ainda. E aí bom pro Vitória, né? O Fluminense que demitiu o Fernando Diniz, vai ter o Marcão sob comando e depois no final de semana Grêmio e Fluminense se enfrentam. E aí o Grêmio voltando, né, para o seu estado, mas aí mandando os jogos no Alfredo Jaconi, mas voltando ao CT Luiz Carvalho, o Grêmio tentando, né, um respiro de vida normal. O Renato falou muito sobre isso, também tem vídeo específico aqui sobre a situação do Grêmio para você conferir aqui no canal. E aí, o que vocês destacam dessa rodada do Campeonato Brasileiro? Eu destaco o Bahia. Acho que o Bahia... a vitória do Fortaleza foi impressionante também, mas o Bahia, até pelo que vem fazendo, acho que merece uma atenção da gente. O que vocês acham? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!